Pessoal, bom dia. Então, tô aqui hoje com vocês. Já fiz a minha tiragem do dia ali, para não interferir na tiragem de vocês, do coletivo. Opa, caiu aqui, deixa eu pegar aqui. Aí hoje eu vou estar usando o tarô que eu já usei muitas vezes aqui com vocês. Tem a resenha também lá no YouTube. Quem não conhece, esse tarô muitíssimo especial. Então, vamos fazer aqui a nossa reflexão, nosso estudo, né, do dia. Um estudo assim, um capítulo de um arcano, vamos dizer assim, né? Um capítulo. Se você quiser aproveitar e pensar em alguma coisa, em fazer alguma pergunta, né? Pode ser pelas sincronicidades da vida, que seja algo que possa estar se direcionando para você nesse estudo do coletivo, né? Então vamos pedir uma carta guia aqui, né? Algo que pode trazer uma luz para esse dia, para os assuntos desse dia, né? Se você não viu, ontem eu fiz uma tiragem, um método de tiragem, uma leitura real. Tá aí no YouTube, tá aí no Instagram, e não sei se no Instagram fica muito tempo, depois vai só pro YouTube. E aí você pode, você que quer estudar mais o tarô e tudo, quer aprender um pouquinho, quer entender um pouco mais desse método, tem um modelo, é claro, que tá dentro, assim, eu tô fazendo uma leitura real, mas a pessoa não tá ali comigo, né? Então, não tem aquela interação, aquela troca. Então, vamos lá. Vamos ver. Eita! 5 de copas. Bem, essa aqui também é pra mim, viu? Mas porque eu tive uma perda, né? Esse período, mas tô processando isso, né? O processo a gente demora, fica um vai e vem, assim, a gente vai e volta, aí melhora, e fica bem, fica direitinho, aí de repente sente de novo aquela tristezinha, sabe? Daquela saudade, aquela coisa assim que fica quando a gente tem uma perda. O pessoal fala, a gente fica com gosto de guarda-chuva na boca. Eu não sei nem explicar como é que é isso, gosto de guarda-chuva na boca, parece engolir um guarda-chuva. Não sei explicar não, mas é uma agonia mesmo no estômago, né? Então, é uma coisa esquisita dentro da gente. Mesmo as pessoas que têm um nível espiritual mais desenvolvido e tudo, sempre fica. Eu acho que é perfeitamente natural. É o processo mesmo. Essa carta é a carta 5 de copas. Ela fala, tem alguns aspectos aí. Normalmente, essas 5 de copas aparecem quando a gente teve uma perda e está processando essa perda. Então, é um processo de luto. Pode ser uma perda no sentido real, que é real, uma perda concreta. Toda perda ela é real. Uma perda concreta, alguém morreu, alguém viajou, houve uma separação de um relacionamento. Então, tem uma perda aí mesmo, né, assim, concreta no seu dia a dia. Pode ser uma perda no sentido de uma expectativa que você nutria, algo que você alimentou, ou uma imagem que você tinha de você mesmo, você queria ter feito as coisas de uma determinada forma e não fez, né? Ou não foi possível você fazer, você acha que você errou, porque o 5 de copas, ele não aparece só, não é só perda, não é só, eu perdi, não deu certo, não rolou. Tem um quê aí de remorso envolvido nessa. Ela está dizendo aqui, uma pessoa que está comentando que perdeu
o marido faz 1 ano. Lamento muito pela sua perda, né? Eu não posso... a gente pode imaginar no sentido que cada pessoa vive o seu luto de uma forma muito diferente, mas a dor da perda é uma dor que... a perda de um parceiro, de um companheiro, de uma parceira de vida... parece que, sobretudo, os bons vínculos, né, de amor, de afeto, de cumplicidade, há um corte energético, parece que foi uma parte da pessoa mesmo, e todo o sentido que ganhou a existência com a presença daquela pessoa, toda a construção, parece que aquilo fica assim um pouco... você perde aquela base, aquele fundamento. O pessoal fala, poxa, eu fiquei sem chão mesmo. É sem chão, sem parede, sem teto, sabe? Assim, órfão. É uma estranheza interna em relação à percepção de você mesmo. Você se percebia na relação. 21 anos juntos. Nossa, que... Poxa vida. E aí agora é o trabalho, né? Então essa carta aparece para você que tá processando uma perda, né? Para mim também, que de certa forma também estou processando algumas perdas, dizendo assim, olha, legitime, autorize-se a viver esse luto. Porque, infelizmente, na nossa comunidade hoje, na nossa sociedade, a dor, a tristeza, o choro, né, o luto, ele não tem muito espaço. Se você vive o seu luto, se você chora a sua dor, isso parece incomodar muita gente. Parece incomodar, mobiliza uma energia nas pessoas que elas acham que tem que fazer alguma coisa para poder arrancar você daquilo, né? E, no entanto, a pessoa, ela precisa entrar em contato, faz parte do processo de regeneração até dos corpos sutis dela, ela chorar isso, gente, porque é uma dor real. A tristeza, o luto é um processo natural e é um processo de cura também, é um processo de cura, é uma expressão autêntica de uma experiência de vida. Estranho seria uma pessoa não sentir dor. Tem pessoas que levam um ano, é um tempo mínimo. Um luto de um parceiro, de uma parceira, de um filho, 1 ano normalmente é tido como um processo mínimo de luto. Por que o primeiro ano? O primeiro ano costuma ser, às vezes, até o mais difícil, porque o primeiro ano você vai atravessar todos os aniversários. Todas as datas comemorativas. Então, todos os feriados, tudo que se repete todos os anos, todas as vezes que se repetir, que você se lembrar que aquela pessoa ou aquele ser querido e amado fazia parte do seu contexto naquele período, aquela ferida parece que ela é aberta. Sabe quando a gente carrega aquela... Não é que ela é aberta na mesma intensidade, mas ela é aberta. Ela é aberta. Sabe quando você fere, machuca a pele e fica aquele cascãozinho assim? Aí você magoa aquele cascão em algum lugar, ele abre, aí dá aquela dorzinha. Não é aquela mesma dor do período, mas é uma dor. É uma dor. Até que o próprio tempo, o trabalho da pessoa, aí vai depender muito de como a pessoa encara os processos das perdas, né? Das frustrações, do luto, para que o tempo se processe, né? E cada um vai fazer isso de alguma forma. Tem pessoas que, quando perde alguém, quer se livrar logo de tudo, sabe, gente? De foto, de roupa, de tudo que lembra a pessoa. Outros, assim, não querem viver mais, só olhar. A dor é tão intensa que outros não querem ver, querem se livrar logo daquilo. Outros não. Outras pessoas, elas querem guardar. Elas querem... Tem pessoas que vivem o luto, que tem um quarto na casa, às vezes que perderam um filho, ou uma parceira, um companheiro e tudo, que tem um quarto, que é aquele lugar onde a pessoa ficava, ela quer deixar daquele mesmo jeito, para sentir até o cheiro, sabe? O cheiro das roupas, e olhar assim, ainda ter... E tá errado? Não tá errado. Isso por um tempo não é considerado patológico. Porque tem pessoas que preferem fazer um corte assim logo radical, ela tem dificuldade, e outros não, outros preferem ir fazendo aquele corte homeopaticamente. E há que se aprender
a respeitar todas as maneiras, todas as formas da pessoa vivenciar. Mas o que mais importante, o que traz para a gente o 5 de copas, é que é um processo que, se você evita ele, se você foge dele, se você foge da dor, se você não encara, você somatiza. Essa dor, ela é como se você engolisse o seu choro. Você traz ela para o seu interior e aí você implode. Isso vai se transformar em alguma doença depois. Porque uma perda é uma perda que dói muito e, sobretudo, uma perda não autorizada. Uma perda não autorizada. Olha, eu recentemente, nesse ano, do ano passado para cá, eu perdi 3 pastoras. As 3 fêmeas que eu criei desde bebezinhas, 2 meses de idade. Uma foi o ano passado, com 16 anos, e as outras 2 foram esse ano, com a diferença de 2 meses. De uma para outra. Então, uma tá bem recente ainda, as 2 estão recentes. E o luto dos animais é um luto que é considerado luto não autorizado. Porque as pessoas falam, nossa, não, é um cachorro, era um gato, era um bicho, era um cavalo, nossa, você tem outro, você quer outro de presente? Olha pro... nossa, tá chorando tanto tempo, tá triste tanto tempo, nossa, não tá, anda tristonha, nossa, que pessoa problemática. São lutos não autorizados, lutos de amantes, lutos às vezes de pessoas que têm relações heteroafetivas e que a família ou o contexto não aceitam, ela não assumiu, então ela não pode trazer à tona, ela não pode dizer, todo mundo percebe aquela tristeza, mas ninguém sabe por que aquela pessoa está sofrendo. Aí ela vai dizer, não, porque o meu amante, a minha amante faleceu. E os lutos de separação, os lutos em vida e os lutos antecipatórios, os lutos de doenças prolongadas, né? Então, ou às vezes um pai, uma mãe está com Alzheimer. É um luto, gente. É um luto. Você vinha com a pessoa de uma forma e você tem que ressignificar. Tem que ressignificar a visão, a sua relação com aquela pessoa e tem que ressignificar a sua vida. Dar um direcionamento para a sua vida com aquela ausência. Então, isso requer um processo, isso requer uma compaixão, um grau de compaixão. Então, primeiro, as pessoas que estão passando por isso. Autocompaixão. Não é autocomiseração, você se punir. Tudo bem, vem um pouquinho de culpa. Então, esse é o momento de você buscar pessoas carinhosas, pessoas que tenham paciência para te escutar, né? Buscar uma terapia onde você vai poder falar várias vezes sobre aquilo, sem enjoar as pessoas. Porque quando você começa a falar muito, as pessoas não suportam a dor. Não suportam que você, parece que você não está superando, e você mesma vai sentir mal. Então, às vezes, no ambiente terapêutico, um terapeuta compreensivo, amoroso, ou um bom amigo, uma boa amiga amorosa, ou um bom diário, esse é o momento para você ter um diário, para você escrever, para você cultivar aí, tem uma prática terapêutica que ajuda muito nesse processo, são as mandalas. As mandalas espontâneas. Você pega alguns papéis em branco, ou A4, ou A3, desenha círculos de lápis que você pode desenhar com um prato, e aí você vai pegar lápis de cera, lápis colorido, e vai fazer desenhos espontâneos dentro desse círculo. E cada dia você pode colocar letras, frases, só desenhos, imagens, não precisa ser nada elaborado. Essa é uma forma de ir elaborando esse conteúdo interno que você está lidando com ele e que é doloroso para você, né? Então é uma forma dele ir se organizando, dele ir transbordando, de ir trazendo essa reorganização interna, né? Então é muito isso, é como eu vou viver o luto. E eu vou encerrar essa reflexão. Eu ficaria aqui, é um tema tão profundo, essa questão da perda, do luto, né? E como eu também tô assim com o coraçãozinho assim também ainda aberto, e às vezes eu me cobro muito, porque eu sou terapeuta, então os terapeutas às vezes acham que eles têm que superar as coisas mais rápido do que todo mundo, ou as pessoas que são espiritualizadas, nossa, eu sou tão espiritualizado, eu não devia estar sentindo isso. Gente, diz que tem um discípulo de Buda, quando ele fez a passagem,
Diz que se trancou num quarto e que chorou o dia inteiro, dia, noite, né? Quando saiu. E aí os outros lá falaram, nossa, mas como ele vivia, ele era aquele que vivia lado a lado, não sabia que não existe a morte, que é só uma passagem, que é só uma transição, que é isso. Aí no dia seguinte, depois de 24 horas, ele chorando os olhos assim, ele sai, né? Sai daquela reclusão. 24 horas eu achei até pouco, mas eu acho que é um número simbólico, né? Pode ser um ano, pode ser meses. Aí ele sai e as pessoas perguntam, nossa, mas você não... Fala assim, olha, agora eu chorei a minha saudade. A saudade. A saudade do cheiro, da voz, da presença física. Agora eu tô pronto para liberar. Agora eu tô pronto para soltar, agora eu tô pronto para aceitar. Então, para a gente aceitar, chegar na aceitação e na reelaboração, precisa atravessar esses 5 de copas. Precisa se permitir isso aí. E eu quero concluir com um conto budista que talvez eu já tenha contado ele aqui para vocês, mas ele me marcou muito e eu sempre me lembro dele em experiências de luto e de perdas. Tinha uma pequena vila onde vivia um sábio, um mestre. Dizem que era uma discípula de Buda, mas é um conto budista. E uma mulher nessa vila, ela perdeu. Ela tinha um companheiro e um filho, e na peste, na guerra e tal, seu companheiro ele foi embora, partiu, né? Morreu. Não sabe se ele era talvez na guerra, na pesca, não se fala muito desse companheiro. Mas o fato é que ela teve que ter um novo casamento, e foi um casamento muito duro para ela, muito sofrido, ela sofria muita violência, e ela teve um filho desse segundo casamento. E aí o que acontece? Ela se apegou muito àquela criança, porque viver com aquela criança, com aquele menininho, com aquele bebê, foi a forma que ela conseguiu de sobreviver, direcionando o seu afeto, a sua alegria. Então ela foi construindo uma relação muito profunda de conexão e assim, e de vida, né? O sentido da vida dela passou a ser cuidar daquela criança. Foi o que ajudou a fortalecê-la para enfrentar aquela nova realidade dela dentro daquela cultura. E aí o que acontece? A criança adoece e morre. E essa mãe entra no desespero absoluto, disse que é uma das dores mais profundas, né? Por isso que as dores de pets, né, também se parecem muito com as dores de perder um filho, é um tipo de afeto muito parecido. E ela carrega esse filho morto nos braços, em prantos, gritando como uma louca, andando como uma louca, correndo como uma louca por essa vila e pedindo, por favor, meu filho, ajude meu filho, alguém ajude meu filho. E as pessoas dizendo, essa mulher tá louca, o filho tá morto, ajudam a trazer o meu filho à vida, a ressuscitar o meu filho. Aí tem uma pessoa que tem compaixão por ela e diz assim, olha, aqui nessa vila não tem ninguém que possa lhe ajudar, mas tem uma pessoa que pode lhe ajudar, e é um sábio que vive naquela montanha. Se ele não puder lhe ajudar, ninguém mais vai poder lhe ajudar. Aí ela pega e vai até ele, né? Com essa criança nos braços, né? E deposita e chora copiosamente e pede ajuda dele, né? Fala assim, por favor, o senhor pode, o senhor tem o dom da cura, eu sei que o senhor faz milagres, então eu faço qualquer coisa que o senhor quiser para o senhor trazer de volta a vida ao meu filho. E ele fala assim, ele pacientemente, né? Ele diz para ela levar a criança, né, para deixar a criança lá depositada na casa e tudo, e ir na vila e todo o vale e buscar e encontrar uma casa. Ela vai trazer um grão de mostarda. Naquela vila era muito comum que as pessoas tivessem mostardas nos seus quintais, pés de mostardas e nas praças e tudo, e que ela trouxesse um grão de mostarda de uma casa onde não houvesse tido nenhuma perda.
E ela sai, aí ela sai com o coração aliviado e desce. Aquela já amanhecia o dia e ela sai numa corrida e vai batendo de porta em porta. E todas as portas que ela batia, ela pedia o grão de mostarda. As pessoas, sim, nós temos o grão de mostarda. E eu falei assim, sim, mas você já morreu alguém aqui? Já perdeu alguém aqui? E sempre tinha alguém que tinha morrido naquela casa. Um filho que tinha partido, doença, guerra, velhice, sempre tinha alguém. Então ela ia escutando aquelas histórias, E assim, quando ela chega numa última casa, já estava anoitecendo e aquelas pessoas estavam cozinhando o pão, convidam ela para entrar, fala assim, venha, entre, descanse um pouco aqui com a gente, né? E ela começa, conte a sua história. E ela começa a escutar, ela só tinha mulheres naquela casa, e ela começa a assar os pães, e ela começa a escutar todas as histórias, porque não tinham homens naquela casa. Todas as perdas de cada um dos companheiros, cada dor de cada um dos filhos, ela começa a escutar e começa a falar da sua dor. E ela entende. E volta para casa, pega o seu filho e sepulta o seu filho. E volta para esse Buda e dizem que ela se iluminou. A gente se ilumina quando a gente tem um insight. Então essa escuta coletiva, esse entender que a dor da perda, o luto, ele é uma dor que é minha, mas é uma dor também do coletivo. É uma dor do coletivo. Quando é algo que é do coletivo, é algo que a gente fala que está representado num arcano, é algo arquetípico, faz parte da vida, significa que, eu gosto de usar essa palavra, a gente tem a graça para superar, a graça para fazer essa travessia e ressignificar no tempo que a gente precisa. Ela precisou atravessar toda a vila, ela precisou escutar muitas histórias, ela precisou assar pães, ela precisou de uma rede de apoio para poder apaziguar essa dor e compreender e aceitar e poder sepultar o seu filho em paz. E é isso. Essa é uma dor sua, minha cara, né? Que você está elaborando. Todos nós que estamos e que passamos por isso, é uma dor nossa. Então, encontrar agora o seu grupo de apoio, a sua rede de apoio, as pessoas queridas que possam ver fotografias com você, que possam escutar você contar essa história quantas vezes você sentir necessidade, que possam suportar as suas lágrimas, enquanto você ressignifica essa sua perda. Então, é isso para todas as pessoas que passaram por essas experiências, é isso que eu desejo. Que encontrem corações abertos e que se dê o seu tempo, se respeite, respeite a sua dor. Essa dor vai fazer de você uma pessoa ainda mais profunda, ainda mais sensível para escutar o outro, para acolher o outro. Então é isso, fique em paz e a gente continua se encontrando por aqui. Receba o meu abraço, assim como eu também recebo esse abraço de vocês. Esse estar aqui, fazer, encontrar atividades, encontrar coisas que te deem, que te tragam, que te restaurem nesse momento, né? Para você ir se reconstruindo aos pouquinhos. Florais, aromaterapia também podem ser de grande ajuda, né? Beleza, cercar de beleza, de coisas que sejam de leveza. É isso. Um grande abraço. Fique com Deus.